A Tunísia é um país de história muito fascinante. Em seu passado, sua história se cruza com a história greco-romana, com a história dos fenícios, povos berberes, otomanos, dentre outros, e iremos conhecer um pouco dessa história. A Tunísia, ou República da Tunísia, é um país localizado ao norte da África, região conhecida como Maghreb, e faz fronteira com a Argélia e a Líbia. É um país banhado pelo mar Mediterrâneo e essa localização geográfica foi importante para o seu protagonismo na Antiguidade Clássica. O deserto do Saara representa aproximadamente 40% do território do país. A capital é Tunis. A população aproximada, enquanto gravamos esse vídeo, é de 13 milhões de habitantes. O idioma oficial do país é o árabe, fruto da expansão muçulmana a partir do século VII da nossa era, na qual já falamos em outros vídeos, como na história da Argélia e Mauritânia, por exemplo. A Tunísia é um país com índice de desenvolvimento humano alto, mas precisamos voltar no tempo para conhecermos o porquê da história da Tunísia ser tão interessante. Há vestígios desde o período paleolítico de presença de povos nômades naquela região, que deixaram seus vestígios por meio de ferramentas líticas. No período neolítico, há vestígios de uma cultura conhecida como capsiana ou capsiense, que deixaram suas marcas em pinturas rupestres em vários pontos do Maghreb e na região do Gafsa, dentro do território da atual Tunísia, entre 10.000 e 6.000 anos atrás, antes da nossa era. Esses povos são vistos como os ancestrais dos berberes, povos que até hoje habitam essa região. No ano de 814 antes da nossa era, os fenícios, civilização que emergiu onde hoje é o Líbano, famosos por serem grandes navegadores, fundaram a cidade de Cartago, onde hoje é a Tunísia. E Cartago rapidamente se tornou uma potência marítima e comercial no mar Mediterrâneo, controlando cidades importantes como, por exemplo, a Sicília, cidade romana, batendo de frente com Roma. Inclusive, essa rivalidade levará às guerras púnicas entre os anos de 264 a 146 antes da nossa era, conflito dividido em 3 momentos no qual os romanos saíram vitoriosos. Na primeira guerra púnica, os romanos conseguiram retomar o controle da região da Sicília. Na Segunda Guerra, a mais épica de todas, Hannibal, general cartaginês, realizou uma invasão da Itália, cruzando os Alpes com elefantes e derrubando os romanos em batalhas importantes, como a de Canas, no ano de 216 antes da nossa era. Porém, apesar de suas vitórias, Cartago não conseguiu tomar Roma, o que teria mudado a história da humanidade para sempre. Os romanos, liderados por Públio Cornélio Cipião, levaram a guerra para a África e derrotaram Hannibal na Batalha de Zama, no ano de 202 antes da nossa era, encerrando o conflito com a vitória romana. Após essa batalha, o Cipião ganhou o título de Cipião, o Africano. Hannibal, após a derrota, passou a sofrer uma forte oposição interna. Os romanos queriam a sua cabeça, então ele resolveu se exilar. Passou os últimos anos da sua vida vivendo em regiões de povos inimigos dos romanos, como o reino de Bitínia, na Ásia Menor. E com o ultimato para que Hannibal fosse entregue aos romanos, ele preferiu tirar a própria vida. Enfim, é importante lembrar que essa fantástica história é uma história africana. Mas vamos em frente. A Terceira Guerra Púnica foi mais um 7-1 de Roma contra Cartago, que acabou sendo totalmente derrotada a partir dali e se tornou o primeiro território fora da Europa a fazer parte de Roma, que na época ainda não era um império.
Mas é importante lembrar que Cartago influenciou os povos do Mediterrâneo, mas também foi influenciada por gregos, romanos, fenícios e povos que habitavam o norte da África, como os egípcios. Sob domínio romano, Cartago passou a ser reconhecida como província romana da África, África Proconsulares. Uma curiosidade: esse nome África, que era designado apenas para os territórios ao redor de Cartago, posteriormente passou a ser utilizado para se referir a todo o continente africano, ou seja, essa nomenclatura nova a Cartago influenciou a definição do Ocidente para se referir a um continente por inteiro. Falando em domínio romano, cidades como Túnez e Douga desenvolveram sua agricultura e receberam a influência arquitetônica romana e, sobretudo, os elementos culturais dessa civilização europeia, tornando-se importantes entrepostos comerciais romanos na região do Mar Mediterrâneo. No contexto da queda do Império Romano Ocidental, que ocorreu no ano de 476 da nossa era, pouco antes disso, em 439, os vândalos, povos germânicos que também invadiram Roma, dominaram Cartago e a transformaram em sua capital, ocupando-a por quase um século. Depois, o Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Ocidente, dominou esse território. Contudo, no século VII, com a expansão muçulmana, que muito rapidamente conseguiu dominar vários territórios no Oriente Médio, o norte da África e até na Península Ibérica, o território que hoje conhecemos como Tunísia foi finalmente dominado por esses povos árabes de religião islâmica. Durante esse período de dominação muçulmana, a cidade de Cairouan se torna, lá vai, Aghlabidas, uma dinastia xiita, e os Fatímidas, dinastia sunita, entre os séculos 9 e 11, período correspondente à Idade Média no Ocidente. E sobre os xiitas e sunitas, existem muitas diferenças entre esses grupos muçulmanos. Eles divergem sobre o ponto da interpretação do Alcorão, livro sagrado islâmico, e também sobre quem deveria ser a liderança espiritual na Terra, dentre outras coisas, que não temos repertório para expor aqui, então não vamos nos aprofundar nesses aspectos. E bom, pessoal, por enquanto essa foi a história da Tunísia, pois ela é muito longa e ainda temos que falar sobre o Império Otomano, colonialismo europeu, século XX, a luta pela independência e outros aspectos dessa história riquíssima. Mas iremos deixar isso para o próximo vídeo. Esse vídeo só foi possível a partir da pesquisa, da curadoria e do roteiro do nosso querido Thiago e também aqui da minha edição, narração e arte. Peço desculpa aí, alguns nomes eu dei uma escorregada, mas vocês sabem como é, a gente se esforça. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, curte, compartilha, comente, se inscreve e também, se possível, vem fazer parte aqui do nosso canal se inscrevendo. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!